Ixi, não estava gravando. Eu Mas, mexi desse jeito. que bom que A você me outra pessoa lembrou. também teve. Que bom que você lembrou. Eu vou passar bem rápido por aqueles tópicos lá, só para quem for assistir depois não ficar perdido, tá, gente? Desculpa. Nossa, desculpa. Muito bom. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Que bom que você falou. Tranquilo. Vamos lá. Engraçado, porque ele geralmente começa gravando. Não sei por quê. É porque senão você teria trabalho em dobro, né? Tem que fazer essa aula, depois Pois é, que fazer estranho. negócio de Peraí. novo. Não, beleza. Foi lá. Aqui, Gravou. Uhum. beleza. Vamos lá. Bom, então a aula de hoje a gente vai falar sobre os limites do planejamento e os instrumentos legais. De uma maneira geral, a gente está falando que as mudanças no planejamento, nos aspectos socioculturais ocorridos no mundo, em função do aparecimento da globalização, apresentaram influências na configuração do espaço urbano. Ou seja, a gente teve um processo de globalização muito grande e automaticamente as cidades elas acabaram se evoluindo, crescendo, e as cidades elas precisavam de leis e diretrizes para que esse crescimento fosse gerido. As cidades elas mudam as suas funções, elas passam de cidades de uma interferência ou de uma interrelação local, regional, para cidades articuladoras de economias regionais e internacionais. Ou seja, se antes a cidade ela tinha uma função de influência pequena, ao longo do tempo, ela foi tendo uma influência muito maior. E isso a gente pode considerar São Paulo, por exemplo. São Paulo, antigamente, há muito tempo, tinha uma relação de influência pequena, uma relação de influência local. Com o passar dos anos, a cidade acabou tendo uma influência macro, né? Regional, nacional e internacional. Para isso, a gente precisa de planejamento e ações estratégicas. Esse planejamento e essas ações estratégicas, eles sempre estão relacionados à lógica do mercado, que é aquilo que a gente já falou na aula passada e nas aulas anteriores. A cidade ela é gerida de acordo com o que ela é rentável. Então, se tem é, poder, se tem dinheiro injetado em determinado ponto, aquele local ali é o que vai definir como as ações vão ser estabelecidas dentro da cidade. Então, o que vale na realidade é a lógica do mercado, é a cidade como capital. O que a cidade vai trazer de retorno financeiro para aquele espaço é onde ele vai ter o maior investimento. Essa nova realidade gerou um espaço das cidades mundiais, onde existe até uma disputa entre as cidades globais em qual vai ter um nível de reconhecimento maior. Então, sempre existe um investimento para que a cidade ela se sobressaia em algum ponto, seja a cidade referência em sustentabilidade, seja a cidade referência em alguma especialidade urbana, em mobilidade, enfim. Existe até uma disputa, né, com relação a essas cidades globais, em qual vai ter o maior destaque, né? Em qual cidade vai ter o maior reconhecimento dentro do âmbito das cidades mundiais, das cidades globais. Bom, aí a gente entra no planejamento estratégico dos limites urbanos. O que é o planejamento estratégico? De maneira geral, o planejamento estratégico ele pode ser considerado, analisado em vários pontos. Seja ele em áreas de administração, engenharia, e até mesmo nas áreas de planejamento urbano, de urbanismo, de gestão urbana. O que entender como planejamento estratégico? Ele é um processo que vai elaborar uma estratégia de uma organização e definir como essa estratégia ou como objetivo que eu vou usar essa estratégia vai ser alcançado. E aí a gente passa por 4 pontos importantes, cruciais. O primeiro deles é o diagnóstico do problema, né? Qual o problema urbano que eu tenho nessa cidade, nessa metrópole, nessa megalópole? Qual estratégia que eu vou usar para sanar esse problema? Qual a tática que eu vou usar, ou seja, como que eu vou colocar isso em prática? Porque na realidade o planejamento estratégico ele está me estabelecendo pontos específicos estratégicos, né? A tática já é mais o concreto, o que vai ser feito para que esse processo, para que esse problema seja sanado.
E, no segundo ponto, a mensuração e a análise. A mensuração e a análise é analisar como esse projeto foi colocado em prática e analisar como que foi colocado em prática, se foi positivo, saldo positivo ou não. A gente sabe que a globalização, ela acelera vários processos da cidade. E aí a gente entra de uma maneira bem rápida no que a gente já discutiu sobre o processo de urbanização do Brasil em específico. A gente falou que foi um processo rápido e desorganizado. Em 40 anos, o país deixou de ser essencialmente agrário e passou a ser essencialmente urbano. Então, nesse período, muitas pessoas, em um curto período de tempo, saíram do campo e foram para a cidade. E a gente tem dois pontos importantes para se falar sobre isso: a mecanização do campo e a industrialização. A Revolução Industrial ela foi importante para que as pessoas saíssem da cidade para ir para o campo. Ao mesmo tempo, o campo ele foi mecanizado. Então, as pessoas elas saíam do campo porque não tinha trabalho. Então, se esse processo foi rápido, ele acelerou de forma muito rápida também o crescimento das cidades. E aí essa globalização, que é uma coisa mais macro, né, essa globalização das cidades, ela acelerou vários processos internos de cada cidade que existia. Como exemplo disso, a gente tem inovações tecnológicas, alteração da economia de cada região, surgimento de novas políticas, elementos que trazem implicações no processo construtivo da cidade. Então, se a gente tem avanços tecnológicos, isso vai influenciar diretamente no processo construtivo. Se a gente tem alteração na economia de uma cidade, isso muda e influencia o processo construtivo dessa cidade, de gestão. Se a gente tem uma nova política, a mesma coisa, muda o processo construtivo da cidade. E o planejamento estratégico da cidade vai influenciar diretamente na evolução urbana desse espaço, ou seja, se eu tenho um planejamento estratégico, a partir desse ponto, eu vou ter leis específicas para essa cidade. Eu vou falar como que essa cidade vai crescer. Ela vai crescer a leste, a oeste, eu posso crescer aqui? Não posso? Vamos respeitar esse leito do rio? Então, esse planejamento estratégico ele vem para definir e influenciar a evolução urbana da cidade ao longo do tempo. Ok, e aí entra aqui uma crítica, que foi o que eu falei sobre a Raquel Ronick, Saskia Saskin, tem uma outra agora que eu não estou conseguindo me lembrar, mas são arquitetas e urbanistas que discutem muito a questão da cidade como capital, a cidade como produto. É aquilo que a gente falou também em aulas anteriores. Em lugares que existe uma economia girando de maneira mais positiva e que dá retorno financeiro para a gestão pública, as soluções dos problemas urbanos eles são muito mais rápidas e mais eficientes do que em regiões periféricas. Então, a cidade como capital é isso, a cidade como mercadoria. Não só com relação à questão de resolução de problemas, mas também com investimentos em áreas que já têm investimento. Né? Quando você começa a investir em espaço que não precisa de investimento, não precisa de infraestrutura, já está tudo bem feito, mas o poder público ele continua investindo mercadoria naquilo ali, dinheiro naquilo ali, porque sabe que ali é rentável. Então é como se fosse uma troca de moeda. E aí as ações estratégicas em âmbito urbano, né, que a gente já falou que pode ser ação estratégica em vários âmbitos, elas são definidas dentro da lógica do mercado, caracterizando um novo modelo de planejamento a ser adotado diante dos desafios impostos pela globalização. E o planejamento estratégico, ele é um ponto de partida para todos os municípios tomarem decisões específicas sobre as leis que irão aplicar e respeitar dentro do contexto em que será executado. A gente vai falar mais adiante sobre os planos diretores e a importância desses planos diretores serem específicos para cada cidade, esses planos diretores terem a sua especificidade para cada espaço. Isso também a gente já mencionou. Por que o desenvolvimento estratégico ele é importante? Por que eu preciso ter uma estratégia do que eu vou fazer para eu colocar leis em prática, para eu colocar mesmo, botar a tática, né, em prática. Por que eu preciso de uma estratégia? Né? Por que isso é importante? Na urbanização das cidades, esse desenvolvimento estratégico, ele é muito importante, tanto para as pessoas que moram nesse lugar, tanto para os governantes que vão administrar a cidade. Porque se eu tenho um planejamento específico para a minha cidade, sabendo da vivência, do espaço, dos moradores, aquilo vai ser positivo para mim como morador e também vai ser positivo para a gestão pública, né? Porque é ela que vai administrar esses problemas.
As mudanças do planejamento estratégico, elas são necessariamente para que o município se desenvolva em todos os setores, ou seja, eu preciso de um desenvolvimento estratégico que eu pense no setor industrial, no setor turístico, no deslocamento urbano, nas questões históricas de patrimônio, enfim. Então, o planejamento estratégico ele tem que ser muito específico para todas as questões voltadas para a cidade. Por isso que a gente fala que o plano diretor, mais adiante vocês vão falar de maneira mais clara, ele tem que ser específico, porque ele tem que pegar todos os aspectos da cidade para que a cidade tenha uma gestão positiva. Esse planejamento estratégico ele vai abrir caminho para a melhoria da qualidade de vida do meio urbano, ou seja, ele vai trazer pontos positivos, qualidade de vida para as pessoas que moram ali e acabar refletindo em suas adjacências. Ou seja, se eu trouxe qualidade de vida, isso vai refletir em outros pontos da cidade. Se a gente está num espaço da cidade que é positivo, a gente tem retorno nesse espaço e a gente traz retorno para esse espaço. Uma cidade que tem investimento, as pessoas têm interesse de morar nessa cidade e acabar trazendo investimento dentro dessa cidade. No entanto, o planejamento estratégico ele não é uma única ferramenta para conseguir melhorias na cidade. Existe também o plano diretor. O plano estratégico, vocês vão ver que ele é mais macro e ele é voltado para ações, tá aqui, ó, ações de curto prazo. Já o plano diretor, ele é mais micro, ele é mais específico e é voltado para ações de planejamentos futuros. O plano diretor, ele é mais parecido com o planejamento, mas ele tem funções muito diversas, né? E ambos se complementam. Ou seja, planejamento estratégico, eu preciso fazer isso, é macro, né? O plano diretor, ele vai falar onde eu vou fazer esses pontos que eu especifiquei, o que eu vou consertar dentro do problema. Vou dar um exemplo, bem bobo, mas que faz todo sentido. Ai, Marília, eu tô com dor de cabeça. O plano estratégico vai falar assim, toma um remédio. Você tem que tomar um remédio para sanar a sua dor de cabeça. O plano diretor, ele já é mais incisivo. Ele vai falar assim, toma um Dorflex. Sei lá, toma uma Novalgina. Então, o plano estratégico, ele vai me dar a diretriz do que eu devo fazer, só que mais macro, assim, menos específico. O plano diretor, não, já é mais incisivo. Ele já vai direto no problema. Sua dor de cabeça é aqui nessa região. É dor de cabeça porque você tem algum problema com digestão, enfim. Entendem essa relação? É essa relação que é feita. O plano estratégico é um plano de ação, geralmente voltado para ações de curto prazo, ou seja, tá com dor de cabeça, toma um remédio. O plano diretor não, ele já é ele regulamenta a ação, ele tem uma maior influência na gestão e na administração pública e ele regulamenta as ações futuras. Então é para que você não sinta mais dor de cabeça, ele vai tratar o seu problema de maneira mais detalhada. O estratégico não, toma um remédio e se vire. Entende? É como se. Mas eles são complementares. Porque eu preciso de ações de curto prazo para dar respostas imediatas, mas eu também preciso de ações específicas e ações detalhadas, ações diretas no problema para que eu consiga tratar toda a minha problemática de gestão urbana. Bom, e aí a gente entra mais uma vez na Lei 10.257, que é a lei do Estatuto da Cidade. Eu falei com vocês na aula passada que o Estatuto da Cidade ele tem leis, acho que foi na aula retrasada. Dentro do Estatuto da Cidade, ele fala que a gente tem que ter o plano diretor. Então, a lei do Estatuto da Cidade ela é uma normativa, ela é uma lei federal, e ele me fala que, olha, você precisa fazer isso para solucionar os problemas de gestão urbana. Só que eu entendo, como lei federal, que os seus problemas de gestão urbana, eles são muito específicos. Então, eu vou falar aqui no artigo 42 que você tem que ter um plano diretor. E aí, por isso que a gente vai entrar numa questão mais mínima, numa questão mais local, no problema em si. Eu tô com dor na minha mão. Eu tenho uma lei que vai falar assim, um remédio que vai falar, isso é bom para dor. Só que o meu problema é no tendão do dedo tal. Então, o plano diretor, é como se o plano diretor vem uma solução pontual para o meu problema, que é específico, que é meu e que não é um problema macro. Acho que assim fica mais claro de vocês entenderem. O Estatuto da Cidade, o objetivo dele é reorganizar a cidade. E o Estatuto da Cidade, ele é muito voltado para as questões sociais, porque foi-se observado, né, anterior a 2001, que todo esse crescimento urbano acelerado, sem planejamento do país, a gente teve uma desigualdade socioterritorial muito grande.
E aí aquela imagem que eu bati o martelo para vocês várias vezes, aquela imagem da desigualdade de Paraisópolis, do Morumbi, aquilo ali é muito nítido, é muito claro para a gente. E aquilo ali exemplifica muito claramente o que era o objetivo do Estatuto da Cidade. É resolver o problema do país a longo prazo. E esses problemas urbanos, como saneamento básico, falta de moradia ou falta de acesso à moradia, trânsito e qualquer outro problema que fosse de interesse da população. Se a gente for olhar do ponto de vista jurídico, né, isso aqui de uma maneira mais geral, do ponto de vista jurídico, desculpa, o objetivo geral do Estatuto da Cidade é salvaguardar o meio ambiente urbano, um meio ambiente urbano justo, equilibrado e sustentável. Então, eu estou nesses 3 pilares. Eu preciso de um espaço urbano justo, equilibrado e sustentável. Então, dentro dessa lógica toda, eu estou pensando num país mais voltado para as questões sociais. Eu preciso fazer com que as pessoas elas cumpram a função social da propriedade privada. Eu preciso garantir melhoria e qualidade de vida do meio ambiente para as pessoas. Eu preciso ter políticas e diretrizes que vão atender toda a minha população, independente de credo, independente de raça, independente de ordem social. Então, o Estatuto da Cidade é isso. E a ideia do Estatuto da Cidade era isso: olha, eu tenho uma lei geral, mas eu preciso que vocês tenham leis específicas em cada município. E aí, o que o Estatuto da Cidade ele prevê solucionar? Problemas urbanos, como lixo, questões ambientais, saneamento básico, desigualdade social e a cidade como capital. Essas 2 imagens aqui, elas ilustram muito bem a questão da cidade como capital, que é a remoção de famílias de um determinado espaço para se fazer um loteamento mais caro, para se fazer, ocupar esse espaço de maneira mais rentável. E essa imagem aqui de cima, ela é muito clara de especulação imobiliária. Quando um loteamento tem um valor X, eu compro esse lote, comprei esse lote, estou com esse lote aqui guardado, não vou vender. E aí, quando esse espaço ele é todo adensado, valorizado, o meu lote que tinha um valor X, ele passa a ter um valor de 5x. Então, muda o valor do terreno. E isso não quer dizer que é um problema você que tem um terreno lá e não tem condição. Não, não é isso, tá, gente? Isso é um problema muito mais macro. Esse problema é quando grandes propriedades, grandes proprietários, grandes donos mesmo do dinheiro compram vários espaços públicos, esperam esses espaços serem rentáveis, principalmente com investimento público, compram vários loteamentos, desculpa, não é espaço público, e a partir daí eles começam a ganhar dinheiro, porque é uma forma de ganhar dinheiro fácil, né? Hoje em dia os loteamentos eles estão crescendo de maneira rápida, assustadora. Se você compra um terreno em determinado ponto por 90 mil, daqui a um determinado tempo, quando esse espaço ele se urbanizar, ele vai estar valendo no mínimo o dobro do que era antes. Então, por isso que existe essa prática muito Ari, comum. Oi? esse prédio aí que tá de frente a Paraisópolis, sabe? Diferente. Esse aqui. É, Uhum. teve para construir, ele teve que rolar um processo de gentrificação? Eu acho que não. O que acontece aqui em Paraisópolis é o seguinte: já existe essa divisão muito latente. Não foi tirada essas pessoas daqui. Existe mesmo esse lugar aqui, ele existe essa dualidade. Sempre existiu na realidade, mas não necessariamente foram removidas pessoas daqui. Porque lembra que eu falei na aula passada que Paraisópolis quase que tem uma política específica. Paraisópolis, se eu não me engano, a gestão deles com relação ao Covid foi mais bem sucedida, se for comparado, à cidade de São Paulo. Então, eles têm uma organização nesse espaço e eles já estão adensados ali. Não existe, eu acho, política de remoção, porque eles são um número muito grande de pessoas, não sei dizer ao certo. Então, na realidade, eles não saíram. Paraisópolis e Morumbi foram construídos quase que simultaneamente. Existe uma história, que aí eu não sei se é real, eu li num artigo de jornal, que eram relatos, né, de pessoas que moram em Paraisópolis, que eles moravam distante e trabalhavam na construção de Morumbi. E esse espaço, ele não sei se era um terreno público ou se era uma área que estava em questão judicial, não era adensado. E aí eles moravam começaram a ocupar esse espaço para ficar mais perto das obras do Morumbi. Então tem muita gente que mora em Paraisópolis que trabalhou nas construções do Morumbi.
entendeu? Então, eu não sei se teve esse processo de gentrificação. Morumbi sempre foi um bairro de alto nível e Paraisópolis sempre foi uma favela de desigualdade socioterritorial. Então, essa imagem ela é muito emblemática, mas eu não sei se removeu essas pessoas ou se essas pessoas foram convidadas a se retirar, né, por não conseguirem se manter nesse espaço. Paraisópolis tem muito problema com gato mesmo, de iluminação, não tem saneamento. Então, assim, a ocupação deles ali é irregular e tende só a crescer, mas eu não imagino que esse prédio, por exemplo, expulsou eles, entendeu? Eu acho que ele já existia aí e acabou encontrando esses dois espaços. Respondido? Acho que sim, né? Então tá. E aí o plano diretor, ele é uma política, ele tem relação com as políticas urbanas, reconhecendo a competência do poder municipal em implementar a política de desenvolvimento de função social da cidade e garantir o bem-estar da sua população e do seu habitat. O plano diretor, ele é uma lei municipal, ele é exigido em cidades com mais de 20 mil habitantes. Cidades com menos de 20 mil habitantes podem fazer o plano diretor, não tem problema nenhum, mas é exigido em cidades com mais de 20 mil habitantes. E é uma lei que ela é preferencialmente discutida por toda a cidade. Então, tem várias audiências públicas em que as pessoas são convidadas a discutir os problemas da cidade, né? Então, existe essa questão de ser uma lei democrática, né? E ele é feito porque está lá no Estatuto da Cidade que você tem que ter leis específicas para garantir o bem-estar de cada município. Então, o plano diretor tornou-se obrigatório, se eu não me engano, a partir de 2001, cada cidade deveria ter seu plano diretor e foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade, uma lei de que em 10 anos todas as cidades do Brasil com mais de 20 mil habitantes deveriam ter o plano diretor. Da mesma forma, o plano de mobilidade, que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas é a mesma coisa. Ele é obrigatório, não sei se é 20 mil, 40 mil, enfim, todas as cidades têm que ter o plano de mobilidade e precisa responder lá para o governo federal, senão a cidade acaba recebendo multa. Então, é interessante para a gestão pública, ela está em dia, em xeque com as suas leis, porque isso é rentável, né? A cidade não sofre nenhuma sanção federal. E aí aqui tá as referências bibliográficas, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Esse material já tá no portal, então se vocês quiserem dar uma olhada, tirar dúvida, vocês podem me falar. Eu acho que é melhor eu falar sobre o trabalho agora, porque a gente tem 15 minutos, pode ser assim? Que aí a gente fala do trabalho, divide, e aí eu explico, que se vocês tiverem dúvida, vocês falam, se não tiver dúvida, tranquilo. Podemos marcar também uma reunião, uma aula, enfim, o dia que vocês quiserem, tá bom? Bom, deixa eu ir lá no trabalho. Acho que tá aqui. Primeiramente, vocês têm alguma dúvida com relação ao trabalho? Vocês chegaram a ver ou não? Nem olhar e-mail? Tem problema não. Olha só, o trabalho ele é da seguinte forma. Eu fiz esse escopo do trabalho, depois vocês vão dar uma olhada aqui de maneira mais específica, mais clara, não vou ficar martelando muito não. Mas esse trabalho, a ideia dele é vocês terem uma noção, ou então, se já tem a noção, me passar essa noção da formação urbana da cidade de Manhuaçu. Desde lá, o iniciozinho, quando foi descoberto, até os dias atuais. E aí a gente vai pontuar pontos específicos, aspectos históricos, aspectos sociais, aspectos geográficos, econômicos, políticos, dentre outros. E aí, o que é o objetivo desse trabalho? Fomentar em vocês o entendimento do processo de formação urbana do município de vocês, a fim de conferir a vocês conhecimentos para intervenções futuras. Ou seja, a gente precisa entender a história, os aspectos sociais, geográficos, econômicos, de maneira geral, para que a gente possa fazer intervenção, seja arquitetônica, seja urbanística, enfim. Independente, a gente precisa conhecer o espaço de onde a gente veio, né, e onde a gente está inserido. Como que vai ser feito esse trabalho? É uma apresentação de até 15 minutos, em formato de PowerPoint ou PDF.
e vocês vão fazer um resumo de até 2 laudas, ou seja, 2 páginas nas normas ABNT com conteúdo exibido. Ou seja, se vocês foram sorteados para o tema História, por exemplo, vocês vão fazer um resuminho desse tema histórico com todas as informações possíveis, né, em 2 páginas. Acho que é o suficiente. Sem copia e cola. Se vocês forem usar algum autor, vocês referenciem esse autor para não ficar plagiado. Esse trabalho ele tem 15 pontos, 10 pontos da apresentação e discussão. Não precisa ser aquela apresentação muito certinha, bonitinha, pode ser um passando a palavra para o outro. Se o outro grupo quiser também discutir junto, não tem problema. E 5 pontos referentes ao resumo expandido. Então, 15 de apresentação, 5 do resumo expandido. Lembrando que eu geralmente avalio, olho cada um que está falando. Então, se um aluno não falar nada, obviamente ele não vai receber a totalidade dos pontos. E aí está aqui o critério e a pontuação. Depois vocês podem olhar o domínio do tema, se vocês estudaram realmente, se vocês entendem. Engajamento do grupo, para não ficar aquela coisa de um cortando o outro. Capacidade de discussão, se vocês sabem argumentar de maneira correta. Se eu fizer alguma pergunta, vocês vão saber me responder. A apresentação individual, ou seja, 2,5 pontos, né? Cada um vai ter a sua apresentação. Se foi ruim, 0, esse 2,5 pontos. Se foi bom, 2,5. E essa apresentação individual é de cada um. Então, na nota final, talvez, pode ser que dê alguma diferença de alguns décimos, porque uma pessoa não apresentou, enfim. E o conteúdo do resumo valendo 5 pontos. Tá aí tudo bem, né? Qualquer conteúdo plagiado vai ser zerado, ou seja, se eu vier com resumo plagiado, passei no detector de plágio, veio tudo copiado, me mostrando as páginas que veio copiado, obviamente a gente vai zerar, porque a gente está fazendo trabalho acadêmico. E optem por fontes confiáveis. E aí eu vou falar com vocês quais as fontes que são mais confiáveis, para vocês não ficarem indo no Wikipédia, enfim. Primeiro grupo. E aí aqui são 2 grupos de 4 participantes, né? Que a gente já discutiu, falou isso. Vão ser 2 grupos falando sobre o mesmo tema. História da formação urbana de Manhuaçu. Como vocês vão descobrir isso? Vocês vão pegar relatos históricos. Um ponto muito importante que conta a história da cidade são bens patrimoniais. Se vocês têm lá bens tombados, inventariados, tem essas informações no site da prefeitura. Você vê lá que se um bem é de 1913, ele já existia ali, então vocês vão saber que naquele lugar ali já tinha uma certa ocupação. É isso que eu quero. Eu não quero que vocês me falem assim, a cidade foi emancipada tal. Não, eu quero saber como que formou a cidade de Manhuaçu. Na prefeitura tem, às vezes, às vezes não, tem dados de bairros, né? Quando surgiu tal bairro, e até mesmo relatos de pessoas da família de vocês. Porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai saber para onde que a cidade foi crescendo. A cidade surgiu aqui no centro. Ela foi primeiro para qual bairro? E depois qual bairro? Qual é o bairro mais antigo? Para a gente entender como formou a cidade, tá? E aí vocês podem fazer, pegar o mapa de Manhuaçu e colorir de cores diferentes, mostrando onde cada cidade foi crescendo. Isso é muito tranquilo de fazer. E aí vocês podem optar por imagens históricas e atuais, mapas esquemáticos, que é esse mesmo de croquis, não precisa de ficar trazendo nada bonitinho, Photoshop, nada disso. E mapas esquemáticos e croquis. Sites importantes para vocês pesquisarem. Site do IFAM, que é onde tem os bens tombados. IEFA, que é o site, os bens tombados estaduais. O IFAM é federal. IBGE Cidades, Prefeitura Municipal, ou eu não sei se na cidade de vocês tem isso, mas na minha cidade tem um historiador e ele escreve livros. Então, se tiver, melhor ainda. Vocês pegam os relatos dos livros dele e eles vão contar como que a cidade formou historicamente. Lembra que nossa disciplina é de planejamento urbano, a gente está falando de formação urbana. Vocês vão pegar relatos históricos e pontuar ali onde que está cada coisa. Grupo 2, mais 2 grupos de 4 pessoas. Geografia e formação urbana de Manhuaçu. Elencar como a geografia espacial e política influenciaram e ainda influenciam na formação urbana da cidade. Por exemplo, a cidade começou aqui, tinha um rio. Vocês vão traçar o rio, é aspecto geográfico. Foi aqui perto do rio. Depois ela subiu para esse tal desse morro. É um morro tal, aspecto geográfico. Mas aqui tinha um vale e a cidade foi crescendo para esse lado. Também aspecto geográfico. Só que a gente não vai falar só de aspecto geográfico, de geografia
geografia física, a gente vai falar também de geografia política. Ou seja, quais as leis e benefícios políticos que facilitaram o crescimento da cidade? Por exemplo, tem algum BNH, Minha Casa Minha Vida? Isso tem a ver com geografia política e tem a ver também com a ocupação do espaço. Para onde vocês acham que a área é vulnerável? E aí vocês pode fazer um mapinha e colorir. Esse espaço aqui é mais carente, esse aqui é mais rico. E aí vocês podem mesmo pegar a mesma coisa. Pega um mapinha da cidade, colore, faz uma paleta de cor. Ah, vermelho é vulnerável, amarelo é classe média, laranja é classe mais ou menos, média alta, e o outro é alta. E aí vocês vão colorir para eu entender como que essa cidade está crescendo. E a gente vai discutir em cima disso. Sites importantes, mesma coisa. IBGE, prefeitura, artigo de jornal e revista, onde vocês encontrarem também relatos de vocês. Né? Ah, meu relato, a minha experiência, esse bairro é carente de infraestrutura, esse não. E aí no IBGE vocês conseguem ver tudo isso também. Grupo 3, Economia e Formação Urbana de Manhuaçu. E aí vocês vão elencar, através também de dados históricos, quais os períodos econômicos da cidade e como esse período influenciou na formação da cidade. Por exemplo, o surgimento da cidade era uma cidade muito rica, porque era produtora de café, então a cidade ela foi criando várias coisas, vários prédios. Em tal ano, 2010, começou a movimentar muita economia, surgiram 2 faculdades privadas na cidade. Então, peraí, se tem faculdade privada, está chegando investimento, está chegando pessoas de outras cidades para trabalhar, para estudar. Então, pensem sempre nisso. Qual a cidade do entorno de Manhuaçu que vai em Manhuaçu fazer compra, que vocês acham, tipo assim, tem uma cidadezinha aqui perto que faz compra aqui. Então, isso tem a ver também com economia. O grupo 4 é questões sociais e a formação urbana de Manhuaçu. E aí vocês vão falar população em vulnerabilidade, quanto de porcento, população mais abastada financeiramente, onde que tem ocupação irregular, onde que tem favela, evolução dos índices sociais, e aí vocês vão ver qual que é o PIB de Manhuaçu, quando que a cidade enfim, quando acontece chuva, quantas pessoas ficam desabrigadas, qual que é os bairros mais vulneráveis para a questão de chuva, qual que é o bairro mais vulnerável, de repente, que precisa mais de apoio político, apoio de programa social, tanto de igreja, enfim, essa questão social. E aí eles, lembrando, gente, que vai estar sempre muito complementar, porque esse tópico ele está falando sobre a urbanização da cidade. Então, se é a urbanização da cidade, economia, política, questões sociais, geografia estão sempre muito entrelaçados. Então, o máximo de informação que vocês obtiverem relacionado a esse tema, melhor. Não preocupa se, não, mas isso não tem a ver com a economia. Não, tem a ver com a economia. Dá mais foco à economia, mas talvez você vai trazer questões que vai estar ligado com questões sociais, por exemplo. Entende? Então, pode ser que informações se repitam, mas isso não tem nenhum problema porque a gente está falando de cidade. Cidade, a gente sabe que é multidisciplinar, né? Não tem como a gente falar de uma coisa e não falar de outra, tá? Então, é basicamente isso. Vou sortear os temas agora. Observações importantes para vocês. Sempre que pesquisar no Google, recorra ao Google Acadêmico. Eu não sei se vocês têm costume, Google Escolar, Google Acadêmico. Lá tem artigo científico, então é muito mais seguro do que a gente ficar, enfim, no Google tradicional. Prefiro imagens explicativas do que grandes textos na explicação. Então, de repente, vocês conseguem fazer tudo em mapas, puxa umas imagens aqui ou ali, não precisa de ficar com muito texto, porque o texto já vai vir no resumo. Tá? E é basicamente isso. Eu vou, então... Deixa eu... Ô, Marine. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Só uma dúvida. Quanto à apresentação, a gente vai ter que gravar um vídeo ou vai ser ao vivo durante a aula? Eu pensei da gente fazer durante a aula. Sim. Não sei, o que vocês acham? Eu tô tentando parar. Tanto faz. Eu acho bom. Né, eu acho melhor, porque aí vocês vão... Não tô conseguindo, peraí, rapidão, que eu tô lerando. Foi.
Eu acho melhor porque eu acho que a discussão é mais, sabe? Um discute com o outro. Quem que queria briga mesmo? O Gilmar, né? Eu, Queria briga. Gilmar. Gilmar eu adora queria ver o ver. circo pegar Pois fogo. Maria, é. Oi. só pode ser a cidade de Março. Então, se vocês conseguirem 4 pessoas de outra cidade, não tem problema nenhum. E aí a única coisa que eu ia pedir é se vocês conseguirem, de repente, trazer mais informações possíveis. Óbvio que eu não vou exigir muito isso de vocês, mas pelo menos, por exemplo, se vocês saírem em economia, por exemplo, não sei se não vai falar de meu assunto, porque os trabalhos eles se complementam. Aí, digamos que você escolhe uma cidade, não sei qual cidade, mas próxima de Manhuaçu, vou falar Ipanema, que é a única que eu conheço mais ou menos. Mas aí você só fala de economia. E aí eu não vou saber a história de Ipanema, entendeu? Aí eu acho que vai ficar um pouco faltando informação. Se vocês conseguirem trazer pelo menos um resumo geral, aí tudo bem. Mas o problema é esse, porque a ideia era complementar, né, um trabalho no outro. Mas se vocês conseguirem, se vocês acharem que é possível, não tem problema nenhum. Por mim, não tem problema mesmo. É só pela questão mesmo da facilidade, né? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou escrever de 1 a 4 aqui, 2 vezes, e aí vocês falam o nome de uma pessoa responsável pelo grupo, eu sorteio, e aí eu anoto aqui de uma vez. Tranquilo? Deixa eu só sortear rapidão, que tá acabando o nosso tempo, né? Vocês já estão bem... Fala o nome dos integrantes? Pode falar só de um representante que depois vocês se dividem, não tem problema não, mas eu preciso de 8 pessoas hoje pra gente fazer o sorteio. Tá, o meu grupo é a Natália. Tá, peraí só um pouquinho. O que você tá rindo, Gilmar? Meu grupo é Natália. Eu, Inclusive, tá faltando alguém no meu grupo, tá? Se alguém quiser entrar aí, souber de alguém que tá faltando, que tá sobrando. O meu só tem 3. teoricamente, no meu grupo também só tem 3. Vocês se resolvam aí também pra... Peraí. Então, Natália, qual que é o outro representante? Ana Luísa. Ana Luísa. Outro. Gilmar. Gilmar. Outro. Ana. Ana. Outro. Mais quem? No chat. Ah, desculpa. Vivian. Débora. Falta 2. Mais alguém? Bom, vou sortear e aí depois vamos ver o que dá. Tem o pessoal da Esther, não tem não. O pessoal que faz trabalho com a Esther, o William. Já entrou esse pessoal já? Não sei. Coloco aqui A ou Vivian. deixo? A Vivian colocou. A Vivian colocou aqui. Vivian e Débora já colocaram. Você colocou a Vivian? Colocou. Já. Uhum. Tá faltando o grupo dos meninos, do Gustavo, Matheus. Só não sei porque tá faltando. Vou botar o Gustavo. Faz de conta, se der, depois eles se subdividem aí. Tá faltando um grupo. Coloco essa Esther ou não? A Esther, eu acho que é do grupo da Vivian, não? Ah, tá. Bom, vou sortear. Natália, você é a primeira, tá? Você ficou com o tema 1, que é história. Beleza? Ah, a Esther tá com a Vivian, né? Ana Luísa. Ó, meus negocinhos estão aqui, tá? Não tô sabotando ninguém, ó. Até porque eu nem conheço vocês, não tem nem como sabotar. Ó.
Ana Luísa é o 3. Eu não sei qual que é o 3, tem que olhar lá que agora eu esqueci. Deixa eu ver aqui. O tema 3 é economia. Beleza. Beleza? É o 3, não é? Porque a internet falhou. É o 3. Tá, obrigada. Gilmar, você é o 3 também. Bem feito, Ana. Você não queria fazer comigo, então. Ah, não. Sacanagem. Economia. Você é do grupo do. Ana, ó. Quem é o mais meu filho, nós Eu quero vamos um, arrasar. gente, pelo amor de Deus. Ana, ó. Eita, peraí. O 4. Isso é um 4. É um 4, tá? É um 4. Que é social. Se vocês quiserem trocar, não tem problema não, gente. Pode trocar, é só me avisar, tá? Ô, Gilmar, você quer trocar comigo? É o mesmo tema. Não. Vivian, você ficou com 1, que é história, tá? História. Agora, Débora. Débora ficou com o 2. O 2, se eu não me engano, é geografia. O Gustavo, que eu não sei, ó, 2, vai ficar com o 4 também. Isso é um 4, tá, gente? Não me leva a mal, não. Que é social. E aí ficou uma pessoa, que eu não sei quem, depois vocês falam, esse grupo que não se manifestou, que ficou com o 2, tá? Que é geografia também. E aí vocês veem aí quem que ficou com esse grupo, troquem entre si, não tem problema nenhum, só mandar um e-mail lá falando. E aí a gente vai seguir, pessoal, a ordem, tá? História, geografia. Vocês podem até sortear entre vocês quem vai falar primeiro da história, enfim. Mas só para a gente entender, né? Como que esses temas vão se linkando. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Tem alguma sugestão, alguma questão que vocês querem falar? Gilmar, gosta de falar? Já percebi. Não, é só quem é que ficou com 3 também? Foi a Ana Luísa? O 3 é Ana Luísa. Quem é do seu grupo, Ana? Eu fiquei com 3. Acho que a A internet internet tá falhando. está falhando. Vamos eu e você, Gilmar. São 3. Eu sei, mas é quem? Aí do seu grupo é quem? Meu grupo? Aham. Tá eu, a Aline, a Bruna, o Pedro. O Marino, tem algum problema se tiver 5 integrantes? Que a Ruth tá com a gente também. Eu acho que tem, que o meu só tem 3, do Gilmar também. Ô, Natália, tira o olho, viu? Você vê ninguém. Oi, gente. Vocês são quantos mesmo? Que eu tô perdida. Daqui a pouco vai mandar desligar nós. O meu só tem 3. Pode passar, Ruth, pro meu. Você vem com ela, gente. Olha, ela decidiu olho. Vocês são Você faz a proposta quantas pessoas? pra Vocês ela. são 36 pessoas? Não, né? Eu não sei ao certo. Tem 38 pessoas no grupo, mas nem todo mundo que tá lá tá estudando, não. Eu acredito que deve ter uns 32. Deve ser umas... Entendi. Gente, o ideal é que não fique grupo sem, né? Seria interessante, tipo assim, se fosse para dissolver tudo, aí seria, sei lá, 4 grupos, mas não faz sentido. 4 grupos com 8 pessoas é muita coisa. Mas vocês decidem, vocês são adultos, eu não vou interferir nisso, não. Eu acho que não vou ficar falando que não pode, que pode, enfim. O importante é vocês apresentarem no dia, não deixar uma pessoa só apresentando, né? Enfim. Também a pessoa, de repente, essa pessoa que está sozinha que quer apresentar, mas não passa Gilmar, você ouviu, né?
Não passa de 5 pessoas, Isso é não, bom. senão eu acho que vai ficar. Não vai ter tempo de todo mundo falar. É uma sugestão também, não vou interferir nisso, não. Vocês veem aí. Tá bom. Qualquer dúvida, vocês me mandam um e-mail, pode mandar, não tem problema nenhum. A gente ainda tem a próxima aula, então o ideal é se vocês lerem, tentar pesquisar o máximo possível para vocês tirarem as dúvidas na próxima aula. Para no dia da apresentação tá tudo beleza, tá bem? Alguma coisa? Tranquilo? Tudo bem? Por Então enquanto, tá. Tudo bem, por enquanto? Vamos ver quando começar a ficar vaga. Me cobrem no grupo, que eu fiz na época da graduação, se eu não me engano, uma evolução da minha cidade, que é de Muriaé, com relato histórico. E eu fiz só com mancha urbana. Eu peguei o relato histórico e fiz umas manchinhas assim, mostrando cada coisa. E com bem patrimonial também. Eu acho que pode ajudar. Mas aí vocês me lembram lá no grupo, lá no e-mail, que aí eu mando para vocês. Beleza? Qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom? Valeu, Um beijo Aline. para vocês. Boa Obrigada. semana. Tchauzinho. Beijo. Obrigada para Tchau. você também. Tchauzinho. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.